Shalom, graça e paz. Que bom que você está aqui nessa jornada pelo Novo Testamento em 40 dias. E eu convido você para junto comigo fazer esta oração. Bendito Deus e eterno Pai, eu louvo o teu santo nome, porque és santo e digno de honra. Eu te adoro, pois és o meu Deus, e peço que glorifiques a ti mesmo na minha vida. Sonda-me e purifica-me de tudo o que te desagrada, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Perdoa-me, assim como eu perdoo aos outros. Obrigada por sua provisão, proteção e fidelidade na minha vida. E como está dito, tu abres tua mão e satisfazes todo ser vivo com favor. Bendito és tu, ó Eterno, que alimenta a todos. Obrigada por me convidar para uma comunhão diária contigo. Desperta, ó Senhor, aos que dormem. Ensina-me, Senhor, a orar, a curvar-me com alegria na adoração e confessar livremente quaisquer e todos os pecados. Agradeço-te com um coração humilde a orar por mim mesmo e também pelas pessoas, tudo para a tua glória, ó Deus. Ensina-nos a tua palavra, revela-nos a tua santa palavra. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então pega a sua Bíblia e vamos junto nessa jornada pelos Evangelhos Sagrados de Cristo, dia 13. Lucas, capítulo 20 ao 24. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores os espancaram e os mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram um com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. No pagamento do imposto a César, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que opusesse a ele e pudesse entregar ao poder e à autoridade do governo. Assim, os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César? Ele respondeu à astúcia deles e lhes disse:
Mostrem-me um denário. De quem a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus que dizem que não há a ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela. E morreram os 7, sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão e nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhes perguntas. O Cristo é Senhor de Davi? Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é Filho de Deus? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser o seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Lucas 21. A oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muito virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles o entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem procurar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte.
Todos odiarão vocês, por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos, como que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia inteiro ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. A conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. E lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. A ceia do Senhor. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos ela? Perguntou seus discípulos. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo, como Jesus lhes havia dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galho cante hoje 3 vezes, você me negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E, se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se. Em mim, sim, o que está escrito a meu respeito, está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente? Respondeu ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo no céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinha vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião? Para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não me levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pedro nega Jesus. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles.
homem não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se o olho diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus Cristo começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me responderei. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então, você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou. Respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Lucas 23. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara, ele próprio, o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus, o Cristo. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que ele queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu nenhuma resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade do povo. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. A crucificação. Enquanto levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis,
os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com eles, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia. As trevas cobriram toda a terra. Até às 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino dos céus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu e envolveu-o num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Lucas 24. A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho, e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus Cristo lhe aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus Cristo de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha sobre as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: você tem aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda andava com vocês? Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. A Ascensão. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Possamos ser como Jesus Cristo, servo fiel do Pai eterno, e com a mesma coragem e humildade de servir, de se doar em amor, comprometidos com a vontade do nosso Pai Celeste até o fim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.